Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Nunca mais eu gravei um vídeo aqui no TikTok. Meus vídeos eram só sempre sobre política, mas parei, política tá chato. Gente, eu tô vendo os últimos stories de Carlinhos Maia. Eu sei que Carlinhos Maia há mais ou menos uns 6 anos, eu acho. Logo no iniciozinho da carreira dele, eu comecei a seguir ele. Gosto muito dos vídeos, dou muita risada. Se o Carlinhos Maia, desde o tempo lá que ele era pobre e feio, né? Agora ele é rico e gato. E nesse último domingo, gente, a prima de Carlinhos Maia, né, a Deisa, veio a falecer, né, de um câncer. Eu acompanhei mais ou menos a história, né? Eu acho que ela, mais ou menos uns 2 anos e meio, ela com câncer, né? Mas a gente não sabe, quem sabe de todas as coisas é Deus, não é a gente, né? Então, eu costumo dizer que eu fico muito doída, mexe muito comigo quando eu vejo uma mãe embora e os filhos ficarem pequenos. É uma coisa que me machuca muito. Mas é da vontade de Deus, né? A gente não pode ir contra a vontade de Deus. E nos últimos histórias, gente, entre ontem, né, o domingo e ontem, segunda e hoje, Carlos Maia está muito abatido e ele disse uma coisa em relação a sentimento, amor, né? E as pessoas que têm dinheiro, achar que as pessoas só, as pessoas só, muita gente se aproxima dele, né? Por dinheiro, por interesse financeiro, isso e aquilo, e essas outras coisas. E ele tem uma história que ele falou bem, que ele sentia sinceridade no sorriso que Deisa distribuía para ele. E a gente vê nos stories, eu que acompanho ele, vi, né, a época que ela trabalhou na casa da mãe dele, tudo, e as viagens que ela ia levar, ia para Maceió lá, né, para apartamento e tudo. Você sente quando a pessoa. Você sente quando a pessoa. É, quando a pessoa tá com você de verdade, né, de coração, sem interesse, sem você estar tendo que estar dando alguma coisa, sem você estar tendo que estar ajudando, né? Tá sempre olhando para você como se você sempre fosse dar alguma coisa material, né? As pessoas às vezes não se interessam pelo ser humano que você é, pelo caráter que você tem, pelo carinho que você sente, pela preocupação que você demonstra ter com as outras pessoas, né? Por às vezes você fazer mais pelo outro, pelos outros, do que por você, né? As pessoas às vezes não entendem. E realmente, eu acredito, nunca fui rica, mas acredito que tenha esse lado de muito interesse em jogo financeiro. E quando um menino de 30 anos, milionário, rico, que foi pobre e menos de 10 anos ficou milionário, se sente tão sofrido, tão acuado, né, por uma pessoa que foi embora, que eles perderam muita gente, né? Lucas perdeu o pai, a mãe, perdeu a avó, ele perdeu o primo, ele agora perdeu a prima. Então, assim, realmente deve ser muito difícil a gente lidar com em imaginar que as pessoas ao nosso redor têm 99% de interesse material do que emocional, né? Então, assim, esses últimos histórias de Carlinhos Maia me chocou um pouco pela descrença que ele tem ao redor dele de amigos. Porque ele tem muito amigo, né? É muita gente. E quando a gente vê um menino de 30 anos de idade, em plena juventude da vida, que tem dinheiro para comprar o que quiser e o que não quiser, mas não consegue e não conseguiu comprar a saúde,
da prima, né? Porque foi Deus que determinou, então tem que ser a vontade do Pai, tem que ser feita como Deus determina na vida de cada um de nós. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, tranquilo, normal. Então, assim, eu de domingo para cá, eu venho refletindo, eu tô com quase 60 anos. E essas histórias de Carlinhos Maia me fez entender que às vezes a gente se doa, mesmo eu não tenho nada, sou assalariada. Mas mesmo sendo assalariada, eu sempre fui uma pessoa que eu me doei muito a estender a mão, num contexto em todos os sentidos, de ajudar, de tirar, às vezes, o que eu sabia que lá amanhã ou depois ia faltar para mim, eu ia me prejudicar, mas eu estava ajudando, eu tinha que dar um jeito naquele momento. E eu tomei uma linha agora de raciocínio, que por mais que você faça, por mais que você ajude, por mais que você dê a mão, as pessoas não estão nem aí para você. Tá nem aí. Sabe? Então, assim, quando a gente vê um menino que nem Carlinhos Maia, rico, né, com tanto dinheiro, podendo proporcionar a todo mundo que está ao redor dele, financeiramente, o que ele quiser, e ele se recuar, dizer que a gente não tem que lembrar de todo mundo, a gente tem que lembrar de quem a gente ama de verdade. Além da gente amar, a gente tem que ver se o outro ama, sabe? Porque, assim, a gente entra em uma linha de depender de carinho, de amor, de atenção. E quando você acorda, as pessoas ao seu redor não estão nem aí para você. Tá nem aí. E eu não estou falando de pessoas estranhas, não. Eu estou falando que machuca mais quando uma pessoa de fora te machuca. Você fala assim, ela não é nada minha, ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe do meu caráter, ela não sabe de nada meu, então deixa pra lá. Mas o que machuca mais é quando é uma pessoa sua, sabe? Que você convive, que é um parente. E não é um parente lá dos cafundé que você viu quando você nasceu, não. É um parente que você vê frequente. Então, o fato de Carlinhos Maia estar sofrendo tanto pela perca de uma prima, essa menina deve ter significado muito na vida dele, muito, em termos de amor, não de dinheiro. Porque tem uma história com o aniversário dela, ele perguntando a ela o que é que ela quer de presente. E ela fala assim, a presença de vocês. No caso dele e de Lucas, né? Então, assim, uma pessoa pedia a um milionário só a presença, realmente a gente entende que essa pessoa era uma pessoa de bom coração. E, infelizmente, uma pessoa que Deus quer perto dele. Essa história nunca, eu tenho certeza que esse Carlinhos Maia nunca na vida vai ver esse vídeo. Nunca. Eu acredito que não, nunca. Se ver, vai ser muita, nem sei o quê. Mas hoje, se eu pudesse, fosse uma coisa que tivesse ao meu alcance, a única coisa que eu queria de verdade era abraçar ele. Eu já vi ele, já fui no show dele aqui na minha cidade. Me tratou maravilhosamente bem. Super bem, muito bem educado. Muito bem educado, muito bem educado. Ele fica dizendo que ele é ruim, que ele é isso e aquilo, não é não. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito prestativa, uma pessoa bem educada, com classe para falar com você, para conversar, para te receber. Amei conhecer ele. Foi rapidinho assim na fila, 2 minutinhos, mas foi maravilhoso. Então, assim, se eu pudesse hoje, eu abraçaria esse menino e pedia só uma coisa a ele. Bote a seu redor. Traga para você. Só que quem você sentir exatamente o que você sentiu com sua prima Deza. Porque a gente vê
que foi amor, que não foi dinheiro, que não foi primo rico, que não foi casa bonita, que não foi mansão, foi amor, sabe? É o que está faltando no mundo, é o que está faltando no ser humano. É só amor.